Olá, você que nos acompanha em uma nova edição do Momento Político, quinta-feira, dia 13 de abril, e hoje o Momento Político é especial. Eu tenho ao meu lado aqui o jornalista Iago Salles. Seja muito bem-vindo, Iago. Obrigado. E temos aqui a visita ilustre do nosso amigo, companheiro Valdivino Oliveira, que tem um currículo extenso, né, para apresentar para vocês aqui. Resumidamente, ele foi secretário de Fazenda e Economia no Distrito Federal, em Anápolis, em Goiânia, pelo governo de Goiás, é ex-deputado federal e consultor atualmente da Adial Brasil, e veio falar um pouquinho sobre reforma tributária, o assunto que está em voga, o assunto do momento. Valdivino, obrigado por separar um momento na sua agenda, obrigado por essa visita. Eu agradeço também essa oportunidade. Que bacana poder falar com você. Eu e o Iago vamos encaminhar aqui algumas perguntas, o senhor fique à vontade para responder, tá? Temos aqui, já conversamos largamente aqui antes do programa do Momento Político, lembrando a vocês que teremos, né, uma entrevista especial com o Valdivino na edição impressa do nosso jornal de amanhã, portanto, fiquem atentos. Valdivino, reforma tributária. Mais uma vez esse assunto vem à tona, né, para o Brasil. Empresários envolvidos, setor produtivo, lideranças políticas, essa discussão nunca esteve, já esteve outras vezes, ou melhor dizendo, em alta no Congresso, mas agora volta com força. O senhor, que é uma pessoa experiente nesse assunto, acredita que agora vai ou não? Olha, é muito difícil aprovar uma reforma tributária no Brasil, e ela já se tentou por 4 ou 5 vezes essa reforma, desde os anos 90 se tenta esta reforma, porque existem complexidades da reforma que é de difícil solução, né? Por exemplo, o ideal de uma reforma tributária é que ela seja neutra. E nós não vemos neutralidade nas propostas de reforma que estão circulando no Congresso Nacional. Todas elas indicam para um grande crescimento da carga tributária. E o Brasil não suporta mais crescimento da carga tributária. Nós estamos vivendo um momento delicado da economia brasileira, com um processo de desindustrialização altíssimo. O Brasil já teve 24%, 25% do PIB gerado na indústria. Em 2022, só 17,8% do PIB brasileiro foi gerado na indústria. Nós estamos passando por esse processo de desindustrialização. A cada dia que passa, produtos do Paraguai, produtos da China ganham o mercado brasileiro, né? Porque nós não temos competitividade, primeiro pela carga tributária, segundo porque o custo de produção no Brasil é maior, os salários, as obrigações sociais são maiores do que nesses países que nós falamos. E de que forma uma reforma seria justa? A reforma seria justa na medida em que ela não aumentasse a carga tributária. Evidentemente, não aumentando carga tributária, para que municípios e estados pudessem ter mais receitas, teria que haver uma redistribuição da receita desse bolo tributário. A União deveria ceder um pouco. A União hoje tem 64% da receita tributária gerada no âmbito do federal. A União poderia ceder um pouco desses 64% para estados e municípios, né? O município tem 6%, né? 6% o município tem. O estado é 30%? O estado chega próximo de 30%, 29%, por aí, 29%, 30%. Então, o ideal é que nós tivéssemos uma simplificação do sistema tributário, tirando o seu conjunto de complexidades que nós temos, muitas legislações, muitas interpretações, né? Unificando essas interpretações, unificando essas legislações, transferindo para a legislação federal aquilo que é trivial na atividade de geração de impostos, né? E, quem sabe, reduzindo um pouco tanto o custo da máquina estatal quanto da máquina das empresas de controlar tributos. Além do aumento dos tributos, o que mais preocupa o setor empresarial no texto até agora, o que tem sido discutido para a reforma? O segundo ponto que preocupa o setor empresarial é o fim dos incentivos fiscais, né? Para dar competitividade. O Brasil é um país continental, o Brasil não é uma Suíça, não é uma Suécia, o Brasil é um país continental, né? E as mercadorias, os bens e serviços, os insumos
transitam de norte a sul. O frete é um custo nada desprezível em qualquer atividade econômica. Então, as empresas precisam ter competitividade. Essa competitividade passa pela simplificação tributária, pelos benefícios fiscais, incentivos fiscais que foram instituídos para calibrar isso. Você já imaginou a Zona Franca de Manaus sem incentivos fiscais? Morre a Zona Franca de Manaus. As ZPEs, a Zona de Processamentos de Exportações, por exemplo, lá no litoral do Ceará, no litoral do Pernambuco, lá em Vitória, né? Essas zonas de processamento de exportação em Anápolis, né? Elas, evidentemente, vão fechar sem os incentivos fiscais. Então, o que os empresários defendem é que o sistema tributário atual é bom, é oneroso para as empresas porque tem complexidade na sua administração e que uma reforma tributária deveria ser a reforma que simplificasse esse sistema atual para reduzir o custo de gestão tributária, tanto de estados, de municípios, quanto até mesmo das empresas. Valdivino, o senhor bem colocou aqui que não há uma neutralidade, né, como se deveria ter no caso de uma reforma de fato para o sistema tributário brasileiro. Em contrapartida, enquanto não há essa neutralidade, o que nós podemos acompanhar são declarações, por exemplo, do ministro da Economia, o Fernando Haddad, ministro da Fazenda, melhor dizendo, de que há prazo estimado para que isso aconteça, né? Há prazo para votação no Congresso, há prazo para que essa reforma passe a valer. Como é que o senhor encara, então, esse cenário onde não se tem ainda uma neutralidade para um assunto tão importante e, ao mesmo tempo, o governo federal estimando prazos para que essa reforma saia de fato do papel? Olha, o prazo está na cabeça do ministro. O ministro estabeleceu para si um prazo, mas o prazo não é o do ministro, o prazo é o do Brasil. Quando que o Brasil precisa de uma reforma tributária? Precisa para ontem, para hoje, para amanhã, desde que seja uma reforma racional. Não seja uma reforma irracional como querem fazer. O senhor também falou aqui na declaração agora há pouco que é inevitável um aumento de carga tributária caso essa reforma saia do papel. Havendo esse aumento de carga, quem seria o principal prejudicado? O cidadão lá na ponta, as pequenas e médias empresas, os grandes empresários? Quando a carga tributária cresce, aonde ela vai atingir? O preço final. Você vai comprar os bens e serviços no supermercado, na farmácia, no armazém, nas lojas, você vai comprar com preço muito maior. Muito maior. Agora, imagine que você tem um sistema tributário hoje funcionando. Aí você vai criar um sistema tributário novo. Como que você vai calibrar esse sistema tributário novo para gerar a mesma carga tributária? E outro problema é que nessas propostas de reforma tributária, eles ainda falam num período de transição. Algumas propostas de 10 anos, outras de 20 anos. Como é possível você administrar um sistema hoje que tem seu custo de administração para conviver com um sistema novo que vai ter novo custo de administração? As empresas vão ter mais custos, os estados vão ter mais custos, os municípios vão ter mais custos. E isso vai ser transferido para quem? Para o cidadão. Exatamente. Bom, esse foi só, Valdivino, mais uma vez, muito obrigado. E a quem está nos acompanhando, esse foi só um spoiler, né, do que vem no Jornal Impresso. Como eu disse, fizemos uma longa entrevista aqui agora há pouco com o Valdivino. Isso tudo será levado para o Jornal Impresso, edição de amanhã, de sexta-feira. Então, fique atento, Valdivino. Muitíssimo obrigado por separar um espaço. De nada. O momento agora aberto para as suas considerações finais, para o recado aí para os nossos ouvintes e telespectadores. Eu só acho, eu já convivi com essa reforma sempre, né? O governo fala que vai aprovar no mês que vem, daqui 2 meses, daqui 3 meses. É uma forma de impressionar o mercado. Mas não é fácil, porque no Congresso você tem representantes do agronegócio, tem representantes das indústrias, você tem representantes do comércio, você tem representantes dos profissionais liberais, médicos, engenheiros, advogados, você tem representante de toda a classe. Enquanto todas as classes não estiverem satisfeitas, uma reforma tributária não sai. Então é preciso que haja um consenso muito grande entre deputados e senadores para elaborar um texto que não é o texto do governo, para elaborar um texto que seja consensual. Caso contrário, nós vamos ter um embate muito longo para essa reforma avançar. Exatamente. Muito obrigado mais uma vez, Valdivino. Obrigado, Iago Salles.
pela participação no Momento Político. E obrigado, claro, a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Lembrando mais uma vez que teremos uma entrevista completa com o Valdivino na edição de amanhã, na sexta-feira, e que você pode acessar o nosso jornal impresso de maneira muito simples no nosso site, hoje.com. Basta acessá-lo e clicar em edição online. Lá você confere todo o nosso conteúdo de maneira inteiramente gratuita. Obrigado a todos mais uma vez e até o nosso próximo encontro amanhã, na sexta-feira, aqui no YouTube.